Meu nome é Maristela Fontana Martinelli, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela culinária e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que é muito prática e muito boa para ser saboreada. Muitos conhecem como fatias húngaras, outros como união em espirais e o nosso nome carinhoso da família a gente adotou como enrolado da vovó. Então ela divide em 3 momentos. Primeiro a gente vai fazer a confecção da massa, depois o recheio e no final a gente vai montar ela direitinho na forma que eu vou ensinar para vocês. Então iniciamos agora colocando 1 xícara de leite morno, 3 colheres de açúcar, uma pitadinha de sal, dá uma mexidinha. Em seguida você vai colocar 1,5 colher de fermento químico. Esse fermento você vai ver qual é a melhor marca que você se adapta a ele. Eu uso o Flashman, uso o fermento Flashman. Aí você mexe até incorporar os ingredientes. E em seguida você vai colocar então 3 ovos. Pode ser com a clara. 3 ovos inteiros, então. Vai sempre mexendo para incorporando cada ingrediente que você vai colocando. Aí, depois de incorporar esses ingredientes, eu vou utilizar 3 colheres de banha de porco. Pode também ser usado o óleo. Aí você vai usar em torno de mais 5 colheres de óleo de soja ou óleo de sua preferência. Aqui, como a gente utiliza ingredientes mais natural, então a gente está usando a banha de porco. Aí, mexido, incorporado os ingredientes, agora vem a farinha. Em torno de 3 a 4 xícaras de farinha de trigo. Agora, então, eu soltei a colher para começar o processo de amassar, então, com a mão. Eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo e vou amassar para ver se preciso mais para ela ficar no ponto certinho. Foi necessário utilizar mais 1 xícara de farinha. Como eu falei para vocês, a gente carinhosamente adotou esse nome de enrolado da vovó, porque era a minha mãe que fazia. Então, cada vez que a gente chegava lá, que se reunia a família, todo mundo pedia então para ela para fazer o enrolado, que foi então nominado carinhosamente o enrolado da vovó. Aproximadamente 4 xícaras de farinha. Eu vou colocar um pouquinho de farinha na bancada e vou começar a amassar ela aqui. Sovar bem essa massa. O ponto da massa, então, é um ponto mais um pouquinho mais molinho do que pão. Quando você vai amassar o pão. Ela fica um pouquinho mais molinha para crescer melhor também. E não esquecer sempre também do principal ingrediente, que é colocar muito amor. E mentalizando coisas boas enquanto você vai fazendo, que essa é uma coisa muito importante para que tudo dê certo. E para que faça bem também para as pessoas que vão comer depois. Observem a textura da massa, então. É essa textura aqui. Agora eu vou colocar ela na bacia e vou deixar em torno de 40 minutos até que dobre de volume. Quando tiver dobrado o volume dessa massa, então vai chegar a hora de nós fazermos de rechear ela, ok? Enquanto a nossa massa cresce, que ela tá aqui descansando, fechadinha, nós vamos preparando o recheio. Então, eu derreti aqui, ó, 1 xícara de manteiga.
que é o primeiro ingrediente do recheio. Aí eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado, mas se quiser usar o açúcar cristal, também sem problema nenhum. Aí a gente vai incorporando a manteiga no açúcar e 100 gramas de coco ralado. Vamos colocar 100 gramas de coco ralado. Simples assim. Incorpora bem esses 3 ingredientes, que vai ser o nosso recheio. Lembrando que esse coco ralado, eu gosto de colocar sempre o coco seco, aquele sem açúcar, coco seco. Para ir adiantando, eu já posso ir untando uma forma. Pego então uma forma, eu vou utilizar a banha de porco, como eu falei para vocês, que eu gosto muito de utilizar a banha de porco por ela ser um produto mais natural. Mas se você não tiver, você pode utilizar o que você tem em casa, o óleo ou margarina. Há um outro detalhe importante ali no recheio também, se você quiser, em vez de colocar a manteiga, se você não tiver manteiga, tiver dificuldade de conseguir, você pode utilizar a margarina, só que daí a margarina não precisa derreter. Ela já tem uma consistência melhor, né, para ser trabalhada. Então, bem untada a forma, nós vamos então aguardar o momento que a massa estiver pronta, que ela dobrou de tamanho, então. Dando continuidade, então, agora a massa já cresceu, né, o dobro, né, já demos os 40 minutos, o tempo varia. Mas geralmente é 40 minutos que a gente deixa crescer. Se for no inverno, um pouquinho mais. Aí eu vou dividir essa massa em duas. Uma eu vou então esticar para fazer o forro da forma. E a outra depois nós vamos fazer o recheio. Então já vou deixar ela de ladinho aqui para depois. Nós vamos iniciar então. Tu pega um rolo, dá uma polvilhada de farinha na massa. Aí você vai abrindo ela com o rolo. Abrindo, fazendo o formato da forma. Se for uma forma redonda, estilo de pizza, tudo tranquilo. Senão você vai ter que fazer ela retangular. E fazendo ela ficar retangular. Forramos a forma, então ficou perfeito. Vou pegar o restante da massa para fazer o recheio. Essa sim, ela tem que ficar um pouco arredondada para ficar melhor para rechear ela. Lembrando que a espessura, quanto mais fininho você conseguir deixar, melhor é. A espessura da massa. Então, ó, quanto mais fininho você conseguir, mais gostosa ela vai ficar. Dá mais uma polvilhadinha. Vamos esticar mais um pouquinho. Então, a massa já esticada na textura que eu preciso, né? Bem fininha. Aí eu vou pegar o recheio, que ele já está pronto. Nós já plantamos.
espalhar então em cima do... Agora a manteiga já esfriou, por isso que ele ficou mais firmezinho. Mas isso não significa que não esteja no ponto, o ponto é esse mesmo. Dá uma desempaçocadinha nela. E agora eu vou espalhar. Eu vou espalhar o recheio então em toda a massa. Gente, isso fica muito bonito, mas muito bonito mesmo e muito gostoso. Esse tem um sabor de infância. Mais ou menos isso aqui, ó. Aí agora você vai pegar com todo cuidado e vai começar a enrolar. Nós vamos enrolar ele. Vamos começar a enrolar. Está pronto o nosso recheio. Aí agora eu vou começar a cortar então para colocar na forma. Eu sempre gosto de começar do meio. Os anéisinhos bem pertinho. E começo a cortar e ir montando os nossos anéis em espirais. Eu tô deixando um espaçozinho entre um e outro, porque ele ainda vai crescer e vai se juntar. Está montado a nossa forma aqui, cortadinha, com os recheios. E agora então a gente vai deixar crescer, então, aproximadamente 30, 40 minutos, dependendo da região. Se for uma região mais quente, é menos tempo, né? Vamos deixar quando ele se unir, a gente coloca na forma, no forno então para assar. Bom, então o momento de nós colocarmos assar. Pode perceber como ele tá bem crescidinho já tá se unindo. Então já preparamos aqui um forno ajustado no 200 ali. Programei para 50 minutos. 50 minutos, mas ele provavelmente vai ficar pronto antes do horário. Então agora vamos deixar ele crescer, assar e depois no final colocamos a cobertura então nos anéis em espirais. Fazendo então a parte conclusiva do nosso enrolado da vovó hoje, ou fatias húngaras ou anéis em espirais. Então, como eu tinha programado 50 minutos, ele levou 45 minutos para assar. Podem olhar, ele se uniu, né, os espirais. E agora, então, eu vou colocar a cobertura, que você tira ele ainda quente e você despeja uma caixinha de leite condensado sobre ele. Aí ele vai derretendo, porque ele ainda está bastante quente, né? Ele vai se derretendo e vai entrando dentro da massa. E os primeiros, então, que eu fiz, já derreteu o leite condensado. Eu vou, então, cortar para vocês verem como que ficou. A massa bem assadinha. Aí o leite condensado que a gente jogou, ele vai estar entrando, né, na massa. Fica uma verdadeira delícia. Agora é só experimentar. Então essa foi a receita que eu considero uma das receitas de família mais importante, que é o enrolado da vovó, ou fatias húngaras, ou anéis em espirais. E que pra mim, assim, tem uma história muito bonita e que eu fiz questão de passar pra vocês, porque senão essas coisas vão se perdendo na memória das pessoas e dos costumes das famílias.